mais um Faça Você Mesmo aqui na telinha da TV Câmara Campinas e hoje a aula vai ser bem especial. Então, se você é mamãe ou papai ou até mesmo trabalha com educação infantil, vai adorar o aulão de hoje com a professora de origami, Keila Correia. Muito obrigada por nos receber e estar aqui mostrando para as pessoas de casa todo o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Keila, no país, aqui no Brasil, só tem somente 3 professores de origami. Como que é essa diferença? É que assim, existem professores autores e professores intérpretes, tal qual a música, né? Então, as pessoas, existem muitos origamis tradicionais. O origami em 1987, eu tive a honra de participar desse processo. Ele foi instituído oficialmente origami como ferramenta lúdica no processo de aprendizado de matemática, de geometria e de outras matérias. Visão espacial, porque você mexe muito com cores, você mexe muito com retas, você mexe muito com as mãos, psicomotricidade. Então, esse professor de origami, qualquer professor que tenha uma apostila de primeira a oitava, primeiro grau, segundo grau, tem o origami lá em algum momento inserido na apostila. Então, ele vai ser um professor intérprete e vai interpretar aquele diagrama e dar a aula. Agora, professor autor são poucos, por quê? Porque eles criam as próprias dobras para gerarem livros, para irem nos congressos, ensinarem as próprias dobras. E você é uma professora autora? Autora. Existe o CFC, que tem o mapa mundi. Inclusive, aqui tem um elefante nesta capa, que é da Keila. Keila, como que foi desenvolvido esse elefante? Porque a gente pode olhar aqui atrás, você aí de casa, se for reparar aqui no cenário, tem mais elefantes. Como que é essa história, esse contexto seu com relação a esse animal e essa dobradora? Eu gosto muito de animais, a minha preferência são por animais. Agora, elefante, o meu logo é um elefante que está no logo da minha empresa, Confraria do Origami, é um elefante. E depois foram surgindo outros elefantes, mais ou menos uns 14 elefantes eu já tenho criados. 14 elefantes, é uma manada. É uma manada. E o mais legal também é que a pessoa pode fazer tanto no sulfite com qualquer tipo de papel que estiver em casa, até folha de revista, jornal. Pode. A única coisa quanto maior for o projeto, mais rígido tem que ser o papel. Quanto menor for o projeto, por exemplo, eu quero dobrar gatinhos e cachorrinhos desse tamanho para fazer um cartão de visita de um pet shop que eu tenho. Então, você vai pegar um papel mais fininho para que ele consiga fazer as dobras. E quanto mais dobras, mais fino e maior tem que ser o papel. Quando você vai fazer uma coisa muito pequena, é aconselhável ter poucas dobras. Assim, o pessoal de casa que tem filhos, né, sobrinhas, cuida da criançada, como que é legal participar? Como que deve começar? Sulfite. Então, pega a folha sulfite. Sulfite sempre, porque existem muitas dobraduras feitas em retângulo, então já é o próprio formato A do sulfite. Inclusive, se você quiser, eu ensino os dois. Tanto transformar o sulfite, medida A, né, que é em um quadrado, quanto depois que eu tiver o quadrado, transformar em medida A. Por exemplo, a pessoa cortou o quadrado e falou assim, não, era retângulo. Daí, como geometricamente transformar? A gente já pode começar por aí. Então, vamos começando já. E, inclusive, essa mudança vai ser necessária para fazer as bandeirinhas. A gente pode começar agora. Vamos fazer as bandeirinhas. E nós vamos fazer bandeirinhas com 2 quadrados, cada bandeirinha, porque elas são muito poucas dobras, elas vão se encaixar e formar uma bandeirinha. A origem dessas bandeirinhas, elas têm são muitas festividades que usam essas bandeirinhas. Não só aqui no Brasil tem algumas que são mais características, mas pelo mundo inteiro as bandeirinhas são usadas porque os portugueses, eles em missões, eles viram que muitos povos tinham o costume de colocar em orações
pendurados em varais, panos coloridos. Então, foi se aprimorando, incorporando em Portugal e depois se disseminou para o mundo inteiro as bandeirinhas. Então, vamos começar fazendo a bandeirola e tem todo um jeito também, né? Não é só pegar a caneta não, pegar a tesoura e sair recortando. Na verdade, nem usa tesoura, né? Na verdade, eu vou ensinar, inclusive, a quebrar o papel. Então, vamos começar. Tá? Quebrar as fibras do papel. Vamos começar. Então, nós vamos usar... Eu vou pegar o sulfite e ensinar a formar quadrado. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que amolecer um pouco as fibras do papel, ó, tá vendo? A gente pega uma mesa... Maquina. A lateral de uma mesa. A lateral da mesa que amoleceu. Isso vai ser importante daqui a pouco para cortar sem tesoura. Para fazer o quadrado, o que eu tenho? Isso aqui é como se a pessoa estivesse dobrando na minha frente. Eu vou fazer sempre de frente para a pessoa. Sim. O público pode fazer exatamente o que eu estiver fazendo de frente para o peitoril deles. Eu sempre vou pegar o menor lado e encostar no maior lado. Venho aqui, encosto. A ordem é encostar o menor com o lado maior. Isso. Encostei. Quer fazer o jogo? Não, pode. Tá. E o outro truque que ninguém ensina, nenhuma rede social ensina quando ensina origami. Segurando aqui, marcando no meio primeiro, para a dobradura perfeita acontecer. Marcou no meio, aí que vai para lá e vai para cá, ó. E ela não fica torta. E mesmo assim eu consegui errar um pouquinho por causa da luz, eu vou aqui, eu certo. Mas se você marcou bem fraquinho, você consegue a exatidão. Eu vou cortar todo esse restante para ter meu quadrado. Como eu já tinha quebrado a fibra do papel, na hora que eu dobrar e tirar o excesso aqui, ó, ele já vai cortar facilmente. Você não precisa de tesoura. Não precisa de tesoura. Entendeu? Agora eu vou pegar para facilitar 2 quadrados coloridos, que de um lado é branco e do outro lado é uma cor contrastante, para que o público veja com calma. Isso daqui é um papel comprado e em papelarias existe já o papel de origami. Você me perguntou do origami pronto, né? Sim. Existe já o papel de origami pronto, ó. Ele parece ser mais fininho. Ele é o papel dobradura, só que esse já está cortado. Então, se você encontra papel dobradura grande e papel para origami já cortado. Esse papel já para origami cortado tem que quebrar fibra também? Quebrar fibra também, igualzinho. Se você for cortar ele em algum momento, quebrar fibra. Isso me faz lembrar a borboleta. A borboleta também é bem fácil. A gente pode fazer a borboleta depois da bandeirinha. Ó. Então faz de conta que eu já cortei 2 quadrados, ó. Tá? Então eu vou, nos 2 quadrados, eu vou dobrar lá, ponta com ponta, ó. Ponta com ponta. Se é um sulfite que eu fiz quadrado, eu já teria essa informação, né? Como que isso apareceria num livro? Você concorda que isso daqui faz um vale? Sim. Lembra de uma valeta? Sim. Então, se um livro está com a parte branca do papel desenhada e só pontilhado, não tem ponto final, só pontilhado, gente, ó. Tá. Essa simbologia aqui, ó, é a dobra vale. Então, sempre que tiver só pontilhado, é para você ocultar a parte branca do papel e isso dobrar para dentro. Quando a pessoa comprar já pronto para poder fazer em casa. Isso, quando comprar alguma coisa que tem um diagrama. Então, nós vamos fazer uma dobra vale. Entendeu? E agora, nós vamos simplesmente fazer mais uma dobra vale, partindo ao meio esse triângulo.
Lógico, uma professora numa sala de aula pode explorar desde a primeira dobradura, coloca, por exemplo, uma em cima da outra, e faz árvore de Natal, Sim. Já começa por aí a brincadeira. Usando a criatividade. Então, sempre dobrando da metade para lá e da metade para cá. E marcando bem. Você pega aqui. Isso. Ah, ficou Tá vendo? certinha. Exatamente, quando você dobra no meio. Então, as duas peças da bandeirinha já estão prontas. Agora é só encaixar. Como eu vou encaixar? Eu vou segurar no lado que tem duas pontas, ó. Isso é crucial, porque senão depois eu não consigo pendurar no fio. E eu vou colocar uma dentro da outra, ó. Rapidinho. Até o final. Tá pronta a bandeirinha. Muito mais fácil do que ficar pegando bandeira por bandeira e cortando. Muito simples de fazer, até mais fácil quando a pessoa pega a tesoura e fica cortando aquele monte de bandeirinha. É verdade. E agora eu trouxe o fio para ensinar a colocar no fio. Ah, também tem todo um macete para isso. É, porque é muito simples, né? Porque essa bandeirinha se torna mais simples do que aquela feita em papel de seda cortado, porque essa nós vamos encaixando, ó. Depois que decidir a distância, é daí que a gente cola, ó. E nem precisa colar, porque todo mundo gosta de levar de lembrancinha. Então tem lugares que eu coloco clipes para a pessoa poder pegar e levar de lembrancinha, exatamente. É legal também quando você vai numa festinha, de repente fazer uma árvore cheia de bandeirinhas com mensagens, orações para a pessoa levar como lembrança mesmo. Essa daquela ocasião. Essa bandeirinha é um sucesso. Essa bandeirinha está em apostilas de educação infantil e é um sucesso porque todo mundo fala como eu não pensei nisso antes, né? A gente faz tanta coisa quando a gente ainda tá lá pequenininho e acaba esquecendo. E é legal a gente resgatar essas brincadeiras, todo esse trabalho, para criar até uma conexão com a criança, ainda mais hoje em dia que a criança se distrai facilmente com o celular, com jogos eletrônicos. É isso mesmo. E daí como professor vai explorar muito bem isso também para ensinar a criança a contrastar, porque você viu que eu estava errando? Estava colocando verde com verde, sendo que eu tinha outra cor que contrastava mais, então dá para ser explorado. Então tudo tem um fundamento. Tudo tem uma parte lúdica por trás. Anteriormente, você falou também da borboleta. Ensina a gente aqui a fazer a borboleta. Essa borboleta eu fiz, para não falar em si, essa borboleta eu vou fazer em grande, mas eu trouxe aqui a pequenininha, um pouco menor, né? Para vocês terem noção como fica lindo o quadro. Ótimo. Tá vendo? Quadros de borboletas. Tá vendo? E também é outra que tem pouquíssimas dobras, dá para ser feito como lembrancinha. Em marcador de página, em cartão, com dizeres bonitos, solte-se, você é uma borboleta. Tem um verso que eu preciso descobrir de quem é até. Quando a lagarta falou que queria voar, todos riram, menos as borboletas. Então, assim, dá para colocar no canto. E aí, nessa fase também tem que quebrar a fibra da folha? Mesma coisa, quebra a fibra, faz o quadrado. Essa borboleta já teve muito apelido, mas o que eu falo? Eu falo que é borboleta do jardim de infância. Porque você já vai entregar para a criança a folha quadrada. Sim. Essa borboleta é indicada para menores de 6 anos. Lógico que é o que eu falei, qualquer adulto pode usar para quadrinhos, quem faz quadro de decupagem, porque ela fica linda. Qualquer coisa. Ela tem 3 dobras, então ela pode ser feita até minúscula. Ó, então você entregou para a criança uma folha de papel. Quadrada. A folha tem que ser quadrada.
E daí você fala para a criança, vamos levar a ponta para cima até uma ponta encontrar a outra. Criança de 6 anos não vai ter essa preocupação, ela vai ouvir só a parte de levar a ponta para cima. Ponto. Levou. E desse erro da criança, onde ela levou a ponta para cima, só que ao invés de coincidir com a ponta, coincidiu com a metade da lateral, e não precisa ser justa não, de qualquer medida vai sair a borboleta. Desse erro da criança, o professor já entra em contato com a criança e fala, olha que lindo, você está visualizando que formou uma borboleta, ó. Então o truque é pegar a parte de cima fechada, pegar a linha de encontro que a criança conseguiu. E através da dobra já faz a forma. Já faz a forma da borboleta. Daí a criança já visualiza a borboleta, porque a criança tem imaginação. Nós, adultos, para visualizar a borboleta, temos que moldar o corpinho e cortar, logicamente, com a mão, a linha até o corpinho. Então a borboleta está pronta. Rapidinho, fácil, já dá para contar uma história, trabalhar a autoestima da criança também através dos contos. E a borboleta está pronta. Tem músicas, fazer quadros, colocar pendurados. Se você tem uma menina, de repente, colocar pendurado no quarto. Essa borboleta é bem versátil, porque ela tanto pode ser pendurada assim, quanto ela pode ser colocada assim. E bater um vento. Só basta pegar uma tirinha de papel e deixar na posição que você quiser e depois passa o fio. Dessa borboleta, ó, já dá para fazer a forma, já dá para pegar um livro ali e também contar, fazer um conto. Contar uma história. Dessa borboleta, a gente pode fazer agora um balão? Pode. Vamos fazer em papel quadrado. Papelzinho. Eu vou fazer um balão de quadro. Tá. Um balão plano, para que as pessoas que queiram compor um quadro de alguma festividade que tenha balões, já consiga fazer um quadro com o balão. Porque o balão que assopra é um pouco mais complexo, mas um pouquinho mais de tempo. Mas tudo está... o balão que assopra, tanto o losango quanto o quadrado, estão todos no meu Instagram. Tá tudo, na época da pandemia eu fiz mais de 600 lives e deixei lá para todos os professores. Inclusive, através dessas lives também tem conferência, vocês fazem conferências, acho que no mundo todo, tem um encontro, como que é isso? Eu tive o cuidado de fazer assim. Quando eu queria, a pedido dos meus alunos, eles pediam para ensinar alguma coisa que não era da minha autoria. Eu entrava em contato com o autor, daí eu entrevistava o autor, esse autor ensinava, então não tem como falar, esqueci de quem é, porque para você assistir a live ensinando, você tem que assistir o autor ensinando. Então, hashtag visitas queridas demais, deixei tudo separadinho lá. E quando era minha, o final do título da live está escrito KCP, de Keila Correia de Paula. Uhum. Então, tudo que for KCP, eu autorizo os professores a ensinar à vontade. À vontade. Eu faço origami para os professores. Inclusive, depois eu te mostro, para você colocar nas filmagens, coisa mais linda, ganhei professora dos professores, o primeiro bordado da vida da pessoa. Que lindo! Ela fez questão de bordar e me mandar por correio lá do Nordeste. Olha, bem coisa bom. Mais linda. E ela nunca tinha entrado tão a fundo no origami, e hoje ela é conhecida lá como a mãe do origami. É uma arte. Aqui nós temos o quadrado. Sim. Agora vamos fazer o balão. Balão? Balão. Vamos dobrar ponta com ponta para criança a partir de 7 anos. Que aqui nós precisamos da exatidão dessa lateral até o meio e dessa lateral até o meio. Então, outro truque, colocar a unha aqui na ponta, bem na reta, e subir o papel. Só que aquela parte de marcar o meio
para baixo, meio para cima, ainda vigora. Sim. Mesma coisa. Marca o meio. E marca o meio. A parte de baixo do balão já está pronta. Agora a parte de cima do balão é a mesma coisa. Dobra as duas laterais brancas até o meio. Só que o balão ele não é pontudo dos dois lados. Um dos dois lados é meio chatinho. Ele é achatadinho. Então é só colocar uma pontinha que você escolher para trás. E essa é onde colocaria, né, a tocha. Então ela vai ficar para baixo. Então esse é o balão de quadro. Um balãozinho para colocar no quadro. Muito simples. Bem simples. É bom fazer, porque assim anima as pessoas a fazer origami. Nas outras redes sociais acontecem muitos origamis. Parece que estão falando, olha o que eu sei fazer, você não sabe. Muita coisa. É muito Tem competição? Tem competição. Mas a competição de origami não leva tempo, não conta tempo. Ah, é? Existe um autor que eu admiro demais, o Jeremy Schaefer. Ele foi para os Estados Unidos, Japão, fazer a competição. E teve alguns participantes que levaram 3 dias para fazer. E faz de tudo? Faz de tudo. Daí o parâmetro de escolha é a exclusividade, não é tanto a complexidade. O inédito. Sérgio Guaiachi, da Bolívia, ele foi ensinar um elefante de 3 dobras. Ele ganhou uma competição por ter ensinado um elefante com 3 dobras. Isso é o bom no origami, não é a complexidade, é o capricho que você faz, a intenção que você coloca. O inédito. O inédito. É o origami, ele foi feito para alegrar a vida. Em muitos momentos, origami em hospitais. Então eu treino professores, treino voluntários, treino multiplicadores. Em hospitais o origami é um sucesso, porque não usa cola, não usa tesoura, não usa nenhuma coisa química, não tem cheiro. Para criança que tem alguma, como que eu posso dizer? Autismo TDAH também. O autismo ele é uma das minhas maiores especialidades, ensinar autismo. Porque é uma arte silenciosa, não falaria nem o que eu falei para você. Nem o que eu falei com você. A criança chega, eu dobro e vou colocando aqui, vou dobrando e vou colocando aqui. Observando. Ela observando. Dependendo do grau do autismo, ela fala como coisa, um grau muito elevado que quase não fala, como coisa, eu quero aprender esse. Daí eu vou com muita calma com ele, fazendo os passos, ele faz. Daí alguma coisa que ele não acerta, eu corrijo pela própria mão dele. E depois, só que assim, são pessoas inteligentíssimas, só que eles focam naquele, né? Principalmente o TDAH, ele é inteligentíssimo em certos assuntos que ele quer. Porque ele se interessa. Então ele tem hiperfoco, depois eles se tornam assim, bambambãs em origami. E aí, no caso, por exemplo, quando a criança vai aprendendo aos poucos, o que isso desenvolve de positivo para a vida deles? Bom, a psicomotricidade é o primeiro. Então, o que é a psicomotricidade? A psicomotricidade é a mão, a coordenação motora da criança, ela vai obedecer exatamente o que o cérebro está pedindo. Então, ela vai focar que nesse momento ela está mexendo as mãos, ela vai ficar parada com o restante do corpo, ela vai ficar concentrada nas mãos e ela vai se... É uma meditação guiada. Então, ela tanto desenvolve a parte motora quanto desenvolve a parte de concentração da criança. É uma meditação guiada. Então, hoje a gente já aprendeu até o momento a fazer a bandeirinha, o balão, e agora a gente vai fazer a borboleta, exatamente. E agora a gente vai aprender o coração. Pode ser, pode ser. Quando você perguntou as utilidades, eu já ia emendar a caixa, porque não tem importância. O coração também tem muita utilidade. Utilidades de afeto. Demonstra bastante afeto, isso. Utilidade de afeto. Então, esse coração que eu vou ensinar, ele está como tradicional em muitos livros, mas ele foi idealizado
por um tailandês chamado Francis Ol. Uhum. Era um autor muito... tem muitos livros, e muitos livros são só de corações. Então tem colar de coração, tem coroa de coração, Cortina de coração, tudo de coração, anel de coração. Então, na mesma linha, vamos começar ponta com ponta. O ideal do professor de origami ou um professor que esteja na sala de aula é tentar juntar o máximo possível de dobraduras com o mesmo começo, para depois ir para, por exemplo, você reparou que eu não pedi nada lado com lado por enquanto. Sim, não. Então a gente está fazendo tudo que vai ponta com ponta para depois fazer o que vai lado com lado. Então, ó, nós vamos medir o meio na diagonal, nós vamos medir o meio do quadrado. Uma coisa muito... esqueci uma coisa. Uma coisa muito importante para ressaltar aqui quando você é professor, a partir do momento que você formou um losango, você fala, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, porque o pré-requisito do losango, quatro lados e 2 a 2 com os mesmos ângulos. Sim. Então, para isso, o losango serve. E o quadrado, coincidentemente, tem 4 lados e 4 ângulos. Então, já dá para explorar bem a diferença de losango e quadrado. Quadrado para criança. No coração, nós vamos explorar o triângulo, que um quadrado é a divisão de 2 triângulos. Dividido um quadrado ao meio, 2 triângulos. Sim. Nós vamos medir o outro lado ao meio, mas só um belisco. Tá. Só para saber onde é o meio. Só para fazer a marcação no papel. Isso. Então, nós vamos pegar a parte de cima, que eu estou de frente e vamos colocar até o meio. A parte de baixo nós não vamos até o meio. Aqui é como se nós estivéssemos começando um envelope. A parte de baixo nós vamos até aqui em cima, bem no meio. Por isso que uma reta foi inteirinha. Tá. Sempre vamos trabalhar no triângulo maior, ó. Triângulo menor, triângulo maior. E vamos fazer exatamente o que fizemos com o balão. A lateral até o meio, com a unha lá embaixo. Olha, você já fez origami, porque você pegou uma sequência certinha. E a lateral até... Tá quase pronto o coração, ó. Só falta arredondar aqui, 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 aqui. Também é geométrico, olha. A parte de... Nós vamos virar o coração. A parte de cima vai até onde termina a parte branca. Então é para ficar bem exata a geometria do coração. Ó. Onde termina a parte branca, nós vamos... E a lateral é como se nós estivéssemos traçando uma linha imaginária, de onde termina a parte branca para baixo. Então vamos dobrar bem a reta. É a arte da geometria. Sempre. Geometria é nossa amiga, eu falo, não é claro? A geometria é nossa amiga. E é assim para tudo. Até para a pessoa, na hora de fazer modelagem, tem que ter toda aquela noção básica de geometria. Quando eu dava aula em Souza, no ateliê, começou a moda daquelas mesas, saía do quadrado retangular e Sim. Começou a mesa sextavada, triangular. Então os marceneiros me perguntavam como fazer. Nós fazemos um galpão enorme com papel craft. Ele já levava todos os moldes prontos da mesa, porque geometricamente nem sempre a pessoa sabe usar transferidor, compasso e toda hora. Sabe. Então, calculado a cadeira, como é um tamanho padrão, né? A gente vai calculando as mesas. Porque pelo origami, da mesma maneira que nós cortamos quadrado, tem como cortar hexágono, octágono ou pentágono. Várias formas. Então, o coração está pronto.
Mas pro pessoal de casa dá pra brincar bastante. Ó, aqui atrás ele fica um bolsinho, ó, tá vendo? Você coloca Um bilhetinho, uma balinha, correio elegante. um correio elegante. Muito bom. A molecada gosta bastante. Se divertem bastante também. Dá tempo de fazer o bolo? Dá, a gente vai fazer um bolo também. Então, Seria agora um a gente vai container. Uma caixinha? É um container de Giuseppe Bagli. Ele é muito simples e resolve, por exemplo, quero colocar pipoca numa festa. Olha, para as mães que vão fazer as artes aí dos aniversários dos filhos, essa é a aula, é o momento. Quando, por exemplo, quero organizar meus batons. Olha, Basta fazer menor. E esse vai ser bem mais fácil, porque o ideal de uma aula é começar pelo difícil e terminar fácil, tá. quando a mente já estiver cansada. Então vai ser mais fácil ainda, porque vai ser com retângulo, com própria medida A. Então não vai precisar quebrar fibra também, nada, não vai precisar cortar nada. O que vai acontecer? Vai ser na medida A, sendo que se for para organizar coisas menores, parte no meio, depois parte no meio de novo, mas a dobra é sempre a mesma. Olha. O tamanho do papel que vai determinar o tamanho da caixinha. Tá. A medida A é ideal para festa, a medida A4, que é um sulfite, é ideal para festa, colocar amendoim, pipoca, petisco. Eu tenho o costume de... Dá para fazer com papel cartão? Dá para fazer com papel cartão. Inclusive, eu tenho um papel cartão enorme aí, se você quiser nas suas casas. Faz uma super caixa. Dá para fazer uma super caixa. Olha, é a primeira vez que nós vamos dobrar lado com lado, ó. É o lado maior sendo quebrado ao meio, então lado menor com lado menor. E nós vamos dobrar só para medir o meio novamente, ó. Então não interfere, nesse momento não vai interferir se você pegou a parte fechada e levou até a aberta, ou se você levou a parte fechada, a aberta até a fechada, só precisa desse meio. Só que agora é imprescindível que a parte do meio esteja para baixo, ó. Lembrando que é sempre a pessoa que está dobrando está aqui, o professor ensina desse jeito. Então a parte fechada está para baixo, ó. Então nós vamos fazer o que nós chamamos de orelhinha do caderno. É o único lugar que é permitido fazer a orelhinha do caderno, é aqui, viu? Ah, é? Orelhinha de caderno, ó, até aqui. Esse mesmo com medida, a orelhinha do caderno com disciplina. Porque a medida é o meio que nós traçamos. Certo. Sempre a parte fechada vai fazer uma orelhinha do caderno até o meio. Tá? Tá. E o outro lado, ele é aberto, então isso divide em dois, ó. Então, nós vamos só a parte da frente, fazer a mesma coisa, mas só com a parte da frente, ó. Um lado só da folha. Só o lado da frente da folha. Nesse momento, a gente já tem o tamanho da nossa caixa, que é esse quadrado aqui de baixo. Tá. Então, nós vamos fazer só uma dobra no final de cada triângulo, só para delimitar. Para ficar mais marcado. Fica mais fácil de armar, o local da armação. Delimitei. Lembrando que a parte fechada sempre para baixo. Essa parte aberta, ela vai cobrir a parte fechada. Cobriu. Tá vendo? Sim. Então nada apareceu. Nesse momento você pode, por exemplo, dobrar para trás e, se você for professor, colocar alguma observação de cada aluno, colocar o nome do aluno. Você pode colocar um guarda-roupa, por exemplo, com uma madeira aqui atrás para colocar meu dedo. Sabe aquelas coisas que você só tem eu tenho um pendrive, eu tenho um carregador, também liberado para fazer com revista. E daí você vai, papel de scrapbook. Deixaria já para deixar organizada, né? Para a pessoa não esquecer. Você pode colocar, por exemplo, colado dentro da porta de um guarda-roupa.
Tá. E agora nós vamos armar, ó. Lembra que eu falei que a gente ia delimitar? Ó? Sim. Olha que graça, sobe automaticamente. Ó. Tá vendo? Um lado já está pronto. Se eu estou fazendo organizadores, basta eu fazer 2, que essa aba encaixa aqui nesse bolso. Sim. Então você regula, isso pode ser para porta-fita cassete, para porta-slide. Agora, para que fique uma peça feita numa folha de quadrado só, nós vamos juntar esse lado com esse lado por fora, ó. Tá vendo? Olha o movimento. Nós vamos juntar obedecendo todos esses delineados que nós já temos. Nós vamos juntar, ó, a famosa caixa de leite. Ó. Olha que bonitinho. Fica parecendo... Você vai ver que vai ficar parecendo um gatinho, ó. É a orelhinha. Ó. E essa aba, mais uma vez, se você quiser fazer outras caixas, ficar para organizar lápis, pode encaixar uma na outra. E também para fechar o container, você já encaixa aqui embaixo do bolso que você já tinha gerado. Fechando o container. Exatamente. E o legal desse container é que qualquer medida, a única diferença é que qualquer retângulo, a única diferença é que quanto mais fino e comprido for o retângulo, menos lateral vai ter a caixa, Sim. E mais alta vai ser a caixa. Fica melhor. Mas é a mesma dobra. A mesma dobrinha. Gostou? Keila, eu adorei a sua aula de hoje. Muito obrigada. Quem quiser te encontrar nas redes sociais tem que acessar. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Keila Confraria do Origami. Ó, deixa eu fechar para colocar algum docinho. Saquinho. E se alguma escola quiser te contratar, entre também em contato através da sua rede social. Pode ser no site www.confrariadoorigami.com. E daí lá dentro do site tem todas as minhas redes sociais, tem já o símbolo do WhatsApp para falar direto comigo no WhatsApp. Tem as lives também? As lives estão no Keila Confraria do Origami no Instagram e meu canal do YouTube é Keila Correa. Muito obrigada, Keila. Eu que agradeço, imagina. E você de casa, aproveita bastante esse aulão com o seu filho ou para repassar para os seus alunos. E até o próximo Faça Você Mesmo!